Bom dia, bom dia, bom dia! Muito bom dia nesse segundô úmido por aqui, com chuva. Muito bom dia! Bom dia, Nath! Muito bem. Paramos na página 45, na sexta-feira, onde a gente vai iniciar hoje a parte sobre vulnerabilidade e vergonha. Então, vamos lá. Há pouco tempo, depois que terminei uma palestra sobre famílias plenas, um homem me abordou ainda no palco. Ele me estendeu a mão e disse: "Eu só quero lhe dizer obrigado." Apertei sua mão e sorri com simpatia enquanto ele olhava para o chão, parecendo lutar contra as lágrimas. Então, ele respirou fundo e falou: "Confesso que não queria vir essa noite. Tentei escapar de todo modo, mas a minha mulher não deixou." "É isso. Isso é comum", comentei dando risada. Ele então prosseguiu: "Eu não entendia por que ela estava tão animada. Eu lhe disse que não imaginava uma maneira pior de passar uma quinta-feira à noite do que ouvindo uma mulher especialista em vergonha. Minha esposa disse que era muito importante para ela e que eu parasse de reclamar ou estragaria tudo." O homem fez uma pausa de alguns segundos e então me surpreendeu com uma pergunta: "A senhora é fã de Harry Potter?" Fiquei parada, tentando conectar tudo o que ele estava dizendo. Como não consegui, preferi simplesmente responder: "Sim, sou uma grande fã. Li todos os livros várias vezes e vi e revi os filmes. Na verdade, sou fanática pelo bruxinho. Mas por quê?" Ele me olhou um pouco encabulado antes de se explicar. "Bom, eu não sabia nada sobre a senhora. E enquanto meu medo de vir aqui essa noite crescia, comecei a imaginar você tão assustadora quanto o professor Snape." Eu havia vestido de negro, com a fala arrastada e um tom macabro. Achei tanta graça que quase me engasguei com a água que estava bebendo. Eu adoro o Snape. Não sei se gostaria de ser parecida com ele, mas é um dos meus personagens favoritos da história. Rimos juntos da projeção que ele havia feito do Snape, mas logo as coisas foram ficando mais sérias. O que a senhora disse realmente fez sentido para mim, principalmente a parte de termos tanto medo do lado sombrio. Qual foi a frase que a senhora citou usando a imagem da luz? Ah, é uma das minhas prediletas. Somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa luz própria. Nossa, que lindo! Somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa própria luz. Ele concordou. Sim, tenho certeza de que era por isso que eu não queria vir. É incrível a quantidade de energia que gastamos tentando evitar esses territórios difíceis da alma, quando eles são os únicos que podem nos libertar. Cresci passando muita vergonha e não quero que meus 3 filhos vivam isso. Meu desejo é fazer com que eles saibam que são bons o bastante, que não tenham medo de conversar sobre o lado duro das vidas conosco. Nesse ponto, nós já estávamos com os olhos marejados. Fiz um gesto meio desajeitado, oferecendo um abraço, e ele se aproximou. Depois daquele contato físico, ele olhou para mim e perguntou: "É necessário superar a vergonha para chegar à vulnerabilidade?" Sim, o contato com a própria vergonha é fundamental para abraçar nossa vulnerabilidade. Não podemos nos deixar ser vistos se ficarmos aterrorizados pelo que as pessoas podem pensar. Enquanto eu tropeçava tentando encontrar a melhor maneira para explicar de que forma a vergonha nos impede de ser vulneráveis e conectados com a vida, eu me lembrei de uma passagem muito querida de Harry Potter.
Você lembra quando Harry ficou achando que era mal porque andava com raiva o tempo todo e tinha sentimentos perversos? Sim, claro, respondeu ele animadamente. Na conversa com o Sirius Black e a lição de moral da história inteira. Exatamente. Sirius pediu a Harry que lhe escutasse com muita atenção e falou: Você não é uma pessoa má. Você é uma pessoa muito boa. E quem... Não, desculpa. Você não é uma pessoa má. Você é uma pessoa muito boa, a quem coisas ruins acontecem. Além do mais, o mundo não está dividido entre pessoas boas e comensais da morte. Todos nós temos luz e trevas dentro de nós. O que importa é a maneira como escolhemos agir. Esse é quem você realmente é. Isso mesmo, disse ele triunfante. Todos sentimos vergonha. Todos temos o bem e o mal, a escuridão e a luz dentro de nós. Mas, se não nos reconciliarmos com a nossa vergonha, com nossos conflitos, começaremos a acreditar que há algo errado conosco, que nós somos maus, defeituosos e, pior ainda, começaremos a agir com base nessas crenças. Se quisermos ser pessoas plenas, estar inteiramente conectadas com a vida, precisamos ficar vulneráveis. E para isso, temos que aprender a lidar com a vergonha. A essa altura, a esposa já esperava por ele na escadinha do palco. Ele me agradeceu, deu-me um sorriso rápido e foi ao encontro dela. Quando já estava lá embaixo, voltou-se para mim e disse: Você pode não ser o Snape, mas é uma ótima professora de defesa contra as artes das trevas. Nunca me propus a ser uma pregadora ferrenha da vergonha, nem uma professora de defesa contra as artes das trevas. Mas depois de passar uma década inteira estudando o efeito devastador que a vergonha tem sobre a forma como vivemos, amamos, educamos os filhos e lideramos as pessoas, eu me vi praticamente gritando a plenos pulmões. Sim, é difícil falar sobre a vergonha, mas essa conversa não tem a metade do perigo produzido pelo nosso silêncio. Todos nós sentimos vergonha e todos temos medo de falar sobre ela. E quando menos falamos, mais a vergonha aumenta. O mundo não se divide entre pessoas boas e comensais da morte. Meu mantra. Sério, que máximo! Depois me manda uma foto que eu quero ver, Nath. Precisamos estar vulneráveis se quisermos mais coragem, se quisermos viver com ousadia. Mas, como eu disse ao meu amigo fã de Harry Potter, como podemos deixar que nos vejam se a vergonha do que as pessoas podem pensar nos amedronta tanto? Digamos que você tenha desenvolvido um produto, escrito um artigo ou criado uma obra de arte que deseja mostrar para um grupo de amigos. Compartilhar alguma coisa que se criou é uma parte vulnerável, mas essencial de uma vida comprometida e plena. É o símbolo de viver com ousadia. Mas, dependendo da maneira como a pessoa foi criada ou de como ela se relaciona com o mundo, ela consciente ou inconscientemente atrela sua autoestima à maneira como seu produto ou obra é recebida pelos outros. Em outras palavras, se gostam do que ela produz, a pessoa acha que tem valor. Se não gostam, ela não tem valor. Uma dessas coisas aconteceu nesse momento do processo. 1. Uma vez você descobre que sua autoestima está ligada ao que você produz ou cria, é pouco provável que vá mostrar o que fez. E, se mostrar, ainda irá retirar uma camada ou mais do melhor da sua criação ou inovação, a fim de tornar a receptividade menos arriscada. Há muita coisa em jogo para que você exponha o lado mais ousado da sua criação. Se você mostra o seu lado sem limitar o seu trabalho mais criativo e a receptividade não é das melhores, você fica arrasado. Se o que tem a oferecer não é bom, então você não é bom. As chances de querer um feedback, de insistir e de voltar para a mesa de criação são pequenas. Você se fecha. A vergonha lhe diz que você não é talentoso o bastante e que já deveria saber disso.
Se estiver imaginando o que acontece quando você atrela sua autoestima à sua arte ou o seu produto e as pessoas gostam muito do que você faz, deixe-me responder a partir da minha experiência pessoal e profissional. Você está numa enrascada maior ainda. Tudo o que a vergonha precisa para sequestrar e controlar sua vida está justamente aí. Você transferiu a sua autoestima para que os outros pensam. Teve sucesso algumas vezes, mas agora é totalmente dependente disso. Munido de uma consciência da vergonha e de uma boa capacidade de lidar com ela, esse cenário é completamente diferente. Você ainda quer que os outros respeitem e até admirem o que criou, mas a sua autoestima não está em jogo. Você tem consciência de que é muito mais do que uma pintura, uma ideia de vanguarda, uma boa técnica de vendas, um bom discurso ou uma boa colocação na lista dos mais vendidos. Sim, será decepcionante e difícil se os amigos e colegas de trabalho não compartilharem do seu entusiasmo ou se as coisas não caminharem bem. Porém, essa decepção estará ligada ao que você faz e não a quem você é. Independentemente do resultado, você já ousou grandemente. E isso, sim, está totalmente alinhado com o seu valor, com a pessoa que quer ser. Quando nossa autoestima não está em jogo, estamos muito mais dispostos a ser corajosos e a correr o risco de mostrar nossos dons e talentos. Minha pesquisa com famílias, escolas e empresas deixou claro que as sociedades que não são pioneiras da vergonha geram pessoas muito mais abertas a pedir ajuda, aceitar ajuda e dar retornos. Essas sociedades também desenvolvem indivíduos comprometidos, ousados, mas que estão dispostos a tentar sempre de novo até verem tudo dar certo. Muito mais aptos a se tornarem inovadores e criativos em suas atividades. A autovalorização nos inspira a ser vulneráveis, a compartilhar sem medo e a perseverar. Por outro lado, a vergonha nos mantém atrofiados, tímidos e medrosos. Na sociedade com tendência à vergonha, em que pais, líderes e administradores, consciente ou inconscientemente, estimulam as pessoas a vincularem a sua autovalorização ao que elas produzem ou à posição que ocupam. Observa-se muito mais isolamento, culpa, maledicência, estagnação, favoritismo e uma total escassez de criatividade e inovação. Sabe que isso é uma questão bem interessante quando eu falo, como eu trouxe esses dias, sobre a gente é avaliado e comparado desde sempre. Então, o que acontece? A pessoa vem com uma nota ruim para casa. Ela foi mal numa prova, uma criança foi mal na prova. Ela entrega a nota, o pai e a mãe dizem assim, você é um burro. Com base em uma nota, em uma prova. Ou, se em todo o histórico escolar a pessoa não foi muito bem em notas, isso não compete a chamar ela de uma pessoa burra. Então, o que acontece às vezes? As pessoas vão lá e tem uma tabela mental. Se você for tirar essa nota, você é inteligente pra caramba, ou você é burro, ou você tem dificuldade de cognição. Ah, se você trabalha com a coisa A, você é uma pessoa extremamente inteligente e capacitada. Se trabalha com a coisa B, talvez você não seja tanto, né? E às vezes ficam medindo as pessoas pelo que elas produzem, a nota que tira, o trabalho que tem. Mas eu conheço muitas pessoas que no tempo de escola, gente, se fossem ser avaliadas na vida pelo tempo de escola, hoje não seriam ninguém. E são pessoas grandiosas trabalhando com coisas incríveis, trazendo inovação e tecnologia para o mundo. Assim como eu também conheço pessoas que eram um 10 em tudo, mas que se olha hoje a pessoa está limitada num mundinho onde ela começou a pensar que ela, talvez quando começou a dar algo errado, em algum momento, ela começou a pensar que ela não era mais aquele 10. E a minha ring light acabou de desligar de novo. E aí a gente fica o quê? Tentando provar o nosso valor ao mundo através daquilo que a gente produz e não de quem a gente é. Vamos lá. Peter é escritor, conferencista e presidente da
Change Labs, uma empresa de consultoria global que cria e executa projetos de mudança de comportamento de grande alcance para clientes como Apple e IBM. Peter e eu tivemos a chance de trabalhar juntos durante um período e percebi que seu ponto de vista sobre a inovação é certeiro. Ele diz: o assassino secreto da inovação é a vergonha. Não conseguimos medi-la, mas ela está lá. Sempre que alguém não compartilha uma nova ideia, que deixa de passar para seus gerentes algum feedback muito necessário ou que tem medo de se expor diante de um cliente, pode ter certeza de que a vergonha está por trás disso. Aquele medo profundo que todos temos de errar, de ser depreciados, de nos sentirmos menos do que o outro, é o que nos impede de assumir os riscos indispensáveis para fazer nossas empresas avançarem. Se você quer implantar uma cultura de criatividade e renovação, em que riscos concretos têm que ser assumidos, tanto em nível coletivo quanto individual, comece por desenvolver nos gerentes a capacidade de estimular a vulnerabilidade em suas equipes. E talvez isso exija que eles próprios estejam vulneráveis primeiro. Esse conceito de que o líder precisa estar no comando e ter todas as respostas é ultrapassado e paralisante. Ele causa um impacto prejudicial sobre as pessoas ao enraigar a ideia de que elas sabem menos e são inferiores. E a receita para o fracasso é: a vergonha se transforma em medo. O medo conduz à aversão ao risco. A aversão ao risco aniquila a inovação. Em resumo, viver com ousadia exige autovalorização. A vergonha envia os gremlins que enchem nossas cabeças com mensagens limitadoras. O termo gremlin, como nós o conhecemos, vem do filme de comédia Vem do filme de comédia de horror de Steven Spielberg, Gremlins, da década de 1980. Os gremlins são pequenas criaturas do mal que causam devastação por onde passam. Monstrinhos manipuladores que têm prazer no prejuízo dos outros. Em muitos ambientes culturais, inclusive no meu, o termo gremlin tornou-se sinônimo de mecanismo da vergonha. Por exemplo, recentemente eu estava tendo dificuldade para concluir um artigo. Liguei para uma amiga para falar dos meus bloqueios e ela imediatamente me perguntou: o que os gremlins estão dizendo? Essa é uma maneira muito eficaz de perguntar sobre as mensagens secretas da dúvida e autocrítica que alimentamos na mente. Minha resposta para ela foi: um deles anda dizendo que meu texto está chato e que ninguém se interessa por esse assunto. Outro está sussurrando que serei muito criticada e que mereço isso. E o maior de todos não para de me importunar, dizendo: escritores de verdade não precisam se esforçar tanto assim. Escritores de verdade não redigem frases sem sentido. Entender nosso mecanismo da vergonha ou a fala crítica dos gremlins é fundamental para vencê-la. Isso porque nem sempre podemos culpar outra pessoa. Algumas vezes, a vergonha é resultado de ficarmos repetindo as velhas frases limitadoras que ouvíamos quando éramos crianças ou que simplesmente absorvemos da cultura de medo que nos cerca. Meu amigo e colega Robert Hilliker costuma dizer: a vergonha sempre começa como uma experiência entre duas pessoas, mas quando fiquei mais velho, aprendi a passar vergonha completamente sozinho. Às vezes, quando ousamos caminhar na arena da vida, o maior crítico que enfrentamos somos nós mesmos. A vergonha extrai seu poder do fato de não ser explanada. Essa é a razão pela qual ela não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados? Se, porém, desenvolvermos uma consciência da vergonha, a ponto de lhe dar nome e falar sobre ela, nós a colocaremos de joelhos. A vergonha detesta ser o centro da atenção. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começará a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal para os gremlins, a palavra e a conversa lançam luz
sobre a vergonha e a destroem. Assim como Rosenfeld disse em seu discurso, quando ousamos grandemente, nós cometemos erros e nos decepcionamos várias vezes. Haverá fracassos, equívocos e reprovações. Se quisermos ser capazes de avançar em meio às duras decepções, os sentimentos de ingratidão e a tristeza, que são inevitáveis em uma vida plena e bem vivida, não poderemos achar que os reveses são provas de que somos indignos de amor, de aceitação e de alegria. Se fizermos isso, nunca nos mostraremos nem tentaremos de novo. A vergonha espreita nos becos escuros da arena, esperando até que saiamos derrotados e determinados a nunca mais correr riscos. Ela dá uma gargalhada e diz: eu avisei que isso era um erro. Eu sabia que você não era bom o bastante. Saber lidar com a vergonha é ser capaz de dizer: isso dói, isso é decepcionante e talvez até devastador, mas o sucesso, o reconhecimento externo e a aprovação dos outros não são os valores que me controlam. O meu valor é a coragem e eu fui corajosa. Não me envergonho disso. Não podemos abraçar a vulnerabilidade se a vergonha estiver sufocando nossa valorização e nossa conexão com a vida. Sejamos corajosos. Vamos envolver nossos corações e mente nessas experiências chamadas vergonha, para que possamos conquistar uma vida plena. O que é a vergonha e por que é tão difícil falar sobre ela? Costumo começar todas as palestras e todos os textos sobre vergonha com as 3 primeiras coisas que as pessoas precisam saber sobre o assunto. 1. Todos nós a sentimos. A vergonha é universal e constitui um dos sentimentos humanos mais primitivos. As pessoas que não experimentam esse sentimento são carentes de empatia e não sabem se relacionar. 2. Todos nós temos medo de falar sobre a vergonha. E 3. Quanto menos nós falarmos sobre a vergonha, mais controle ela terá sobre as nossas vidas. Há algumas maneiras bastante eficazes de refletir sobre a vergonha. Em primeiro lugar, pode-se dizer que se trata do medo da falta de conexão, de perder um vínculo com alguém. Somos psicológica, emocional, cognitiva e espiritualmente criados para o amor, para os relacionamentos e para a aceitação. A conexão, o vínculo, é a razão de estarmos aqui e é o que dá significado e sentido à nossa vida. Sentir vergonha é ter medo de romper algum vínculo, medo de que algo que fizemos ou deixamos de fazer, de que um ideal que não conseguimos alcançar ou de que uma meta que deixamos de cumprir nos torne indignos de nos relacionarmos com outras pessoas. Eu não sou digno ou bom o bastante para amar, ser aceito ou manter um vínculo com alguém. Eis a definição que emergiu da minha pesquisa. Vergonha é o sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Muitas vezes, as pessoas querem aceitar que a vergonha é exclusividade de quem sobreviveu a um trauma que não foi exposto, mas isso não é verdade. Vergonha é algo que todos nós experimentamos. E ainda que pareça que ela se esconde em nossos recônditos mais obscuros, esse sentimento, pelo contrário, tende a se ocultar em lugares bastante conhecidos. 12 categorias de vergonha aparecem em minhas pesquisas: aparência e imagem corporal, dinheiro e trabalho, maternidade e paternidade, família, criação de filhos, saúde mental e física, vícios, sexo, velhice, religião, traumas, enigmas aos rótulos, né? Estigmas ou rótulos.
Aqui estão algumas respostas que obtivemos quando pedimos aos participantes que nos dessem um exemplo de vergonha. Vergonha é ser demitida e ter que contar para minha esposa grávida. Vergonha é ter alguém me perguntando: para quando é o bebê? Quando eu não estou grávida. Vergonha é enfurecer com os meus filhos. Vergonha é ir à falência. Vergonha é meu patrão me chamar de idiota na frente de um cliente. Vergonha é não ser convidado para uma sociedade. Vergonha é meu marido me trocar pela vizinha. Vergonha é minha mulher pedir o divórcio, dizendo que quer ter filhos, mas não comigo. Vergonha é ser pego dirigindo alcoolizado. Vergonha é não poder ter filhos. Vergonha é dizer para o meu noivo que meu pai mora na França, quando na verdade ele está preso. Vergonha é ver pornografia na internet. Vergonha é ser reprovado no colégio 2 vezes. Vergonha é ouvir meus pais brigando no outro cômodo e imaginar se sou a única que sente tanto medo. Vergonha é uma dor real. A importância da aceitação social e do vínculo com as pessoas é reforçada por nossa química cerebral. E o sofrimento que resulta dessa rejeição social e dessa falta de conexão é genuíno. Em um estudo de 2011 patrocinado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental e pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos, os pesquisadores descobriram que, em termos de envolvimento cerebral, o sofrimento físico e as experiências internas de rejeição social doem do mesmo modo. Logo, quando defino a vergonha como uma experiência intensamente dolorosa, não estou exagerando. Avanços no campo da neurociência confirmam o que nós já sabemos há algum tempo. As emoções podem causar sofrimento e dor. E assim como termos dificuldade para definir a dor física, descrever a dor emocional também é muito difícil. E aí amanhã a gente vai iniciar um novo capítulo, que é Descomplicando a Vergonha, a Culpa e a Humilhação e o Constrangimento. Vergonha, culpa, humilhação e constrangimento. Amanhã, não é um capítulo, é um novo título, desculpa. Amanhã, então, a gente continua aqui na página 54. Quem não pegou os demais dias, tá tudo salvo no meu perfil, lá na parte dos vídeos. Tá lá salvo por partes, inclusive. E a gente tá fazendo a leitura de A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené. Então, se quiserem acompanhar os anteriores, estão lá todos eles no meu perfil. E amanhã a gente se encontra aqui para darmos continuidade às 7h30 da manhã aqui no meu Instagram. Te agradeço mais uma vez pela companhia de hoje, por toda a entrega e também pelo comprometimento. Um ótimo dia, que essa semana seja extraordinária, semaninha de Natal, gente. Olha só, semana que vem já é Natal, quer dizer, fim de semana já é Natal, né? Um ótimo dia e até amanhã. Beijo!